Olá, olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gui e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre migração nos aeroportos da Europa. Então, se essa é a sua primeira viagem para a Europa ou se você tem alguma dúvida com esse processo de migração nos aeroportos, fique até o final desse vídeo que eu vou compartilhar um pouco com vocês tudo que eu já experienciei durante essas minhas viagens nos últimos anos e tudo que vocês precisam saber antes de vir para cá. Boa, vamos lá então. Começando a falar um pouco sobre a minha experiência, que eu acho que é importante relatar aqui com vocês. Para quem não assistiu meu primeiro vídeo, eu vou deixar aqui alguns cards. Eu atualmente moro em Malta, me mudei para cá com meu marido faz mais ou menos 2 meses. E durante toda essa experiência, a gente passou pela imigração na Itália quando a gente veio para cá. Eu também já tive algumas outras viagens pessoais e a trabalho antes dessa mudança. Então, eu já fiz algumas viagens por aqui, já tive algumas experiências em diversos países, em diferentes aeroportos. Então, eu vou compartilhar um pouco do que eu acho que é relevante para vocês saberem quando vocês estão pensando em viajar para cá, para a Europa. Vamos começar então pela questão de documentação, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, tudo que você precisa ter para vir para cá, para a Europa. Primeiro ponto muito importante é passaporte. Então você precisa ter um passaporte para conseguir viajar para fora do Brasil aqui na União Europeia. É importante que quando você for viajar, o seu passaporte tenha uma validade de no mínimo 6 meses. Então, eu estou viajando no dia 1º de junho, então o seu passaporte tem que ter uma validade de no mínimo 6 meses a partir do dia 1º de junho. Não é da data que você compra a sua passagem, tá? É da data da sua viagem. Então, é muito importante vocês se atentarem a essa questão de datas. Aqui um parêntese legal que vale a pena fazer é, se você estiver indo como turista, por exemplo, para um país como Irlanda, a própria Malta aqui, depois disso você pretende aplicar para um visto de estudante ou um visto de trabalho, enfim, mudar o status do seu visto de turista para algum outro tipo de visto, é importante que o seu passaporte tenha uma validade maior, porque geralmente quando você aplica para esses vistos, eu, por exemplo, estou passando por um processo de aplicar para visto de trabalho aqui em Malta, o seu passaporte geralmente precisa ter uma validade de 6 meses na data que você aplica para o visto. Então imagina que você está indo viajar e passar 1, 2, 3 meses como turista e depois você vai aplicar para algum outro tipo de visto, então o seu passaporte de fato tem que ter essa validade ainda maior do que somente os 6 meses. Mas isso é super tranquilo, se o seu passaporte estiver perto de expirar, você consegue em qualquer posto da Polícia Federal, só entrar no site deles, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, para você agendar o seu passaporte, para renovar ele, então pratear aí caso você ainda não tenha. Além do passaporte, uma coisa que a gente precisa falar é sobre a questão de visto. Então, se você está vindo para cá, para a União Europeia em 2023, que é quando eu estou publicando esse vídeo agora, você não precisa de visto para ficar um período de até 90 dias aqui como turista. Então, independente do país que você estiver viajando, você está indo para a Itália, para a Alemanha, para a Bélgica, para a Espanha, para Portugal, enfim, para onde quer que seja, se você estiver entrando no país como turista, você pode ficar aqui até 90 dias sem ter visto nenhum. Então, apenas com o seu passaporte, você consegue entrar aqui na União Europeia, ficar os 90 dias tranquilo, de boa. É importante notar que, a partir de 2024, a União Europeia vai começar a requerer vistos de brasileiros e de várias outras nacionalidades que até então poderiam entrar no país sem visto nenhum, apenas como turista com o seu passaporte. Então, a partir de 2024 vai começar a entrar em vigor o ETIAS, que é um visto eletrônico que a União Europeia vai começar a requisitar dos brasileiros. Para tirar o ETIAS é super fácil, então vocês conseguem entrar no site do ETIAS, que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Basta vocês preencherem um formulário com as suas informações de passaporte, enfim, todos os seus dados pessoais, pagar uma taxinha de 7 euros, então não é uma taxa muito cara, eu acho que é um valor super tranquilo aí, na cotação do euro de hoje dá mais ou menos uns 35, 40 reais, e em minutos o seu visto já deve ficar pronto. Existem alguns casos muito específicos no qual esse processamento do visto pode levar 1, 2 dias até uma semana, segundo o site, mas geralmente ele deve ser processado super rápido e dentro de alguns minutos vocês já vão ter o visto de vocês aprovado. Esse visto vale por até 3 anos, ou até que o seu passaporte vença. Além de passaporte e visto, todos os países da Europa requerem que você tenha um seguro viagem de no mínimo 30 mil dólares ou 30 mil euros, se não me engano, de cobertura enquanto você estiver viajando e pelo período que você estiver viajando. Aqui ficam algumas dicas, então muitos cartões de crédito no Brasil oferecem esse serviço de seguro viagem internacional completamente de graça, que já cobre esse requisito mínimo. Então, para você não precisar gastar um dinheiro com o seguro contratando ele quando você for viajar, veja com o seu cartão de crédito, veja com o seu banco se de fato eles oferecem esse benefício para você. Se não, a gente tem uma opção super barata, que é o Seguros Promo,
é o site no qual eu já comprei seguro algumas vezes para mim, para os meus pais, a gente nunca teve problema. É super confiável, funciona muito bem e eles têm preços extremamente competitivos. Então, ao invés de você contratar diretamente com uma seguradora, que geralmente vai acabar sendo super caro, principalmente se você for fazer uma viagem um pouco maior, contratando com a Seguros Promo, vocês têm preços, assim, absurdos. De fato, eu comprei vários sites na época e são os melhores preços, assim, de forma indiscutível. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês conseguirem acessar o site e fazer uma simulação, enfim, contratar os seguros da Seguros Promo. Super indico. Além disso, é muito importante que vocês também tenham uma passagem de ida e uma passagem de volta. Olha, eu já vi muitas pessoas comprando passagem para cá, para a Europa, por exemplo, só de ida e falando, porque eu não sei exatamente quando eu vou voltar, porque eu vou fazer um mochilão, então eu não sei para que países eu vou ir. Se você não tiver uma passagem de volta, é muito importante que você tenha pelo menos o roteiro da sua viagem pelos países no qual você vai passar. Por quê? Primeira vez que você for chegar na imigração, é muito possível que eles peçam para você todos esses documentos e falem assim, olha, você está entrando aqui, mas você está entrando como turista. Quanto tempo você vai ficar? Por onde você vai passar? Como é que vai funcionar esse processo? Então, é muito importante que vocês tenham essas informações de alguma forma, que vocês tenham essa comprovação de que vocês vão voltar para o Brasil em algum momento, dado que vocês estão vindo para cá como turistas. Por fim, um último documento muito importante que vocês precisam ter é a questão de comprovação de estadia aqui na Europa. Então, se vocês forem ficar num Airbnb, num hotel, é importante que vocês tenham os comprovantes que vocês de fato reservaram essas acomodações, ou então se vocês vão ficar na casa de um amigo ou de um parente, é importante que vocês tenham uma carta de recomendação dessa pessoa falando que vocês vão ficar com ele durante esse período. Então, geralmente uma carta a punho ou até, enfim, digitada e assinada pela pessoa que vai estar recebendo vocês já é algo suficiente, só dizendo, olha, meu nome é fulano, eu moro aqui na Europa, eu moro no país X, eu vou estar recebendo e me responsabilizo pelo ciclano que está vindo para a Europa, que está viajando, enfim. Uma carta como essas da pessoa dizendo que vai ser responsável por você durante esse período que você vai ficar com ela também já é mais do que suficiente. Um outro ponto muito importante que a gente precisa mencionar é a questão de valores, dinheiro. Alguns países da União Europeia não trazem como obrigatório, mas trazem como recomendado que você traga uma quantia mínima para sua viagem aqui para a Europa. Isso é uma questão bem subjetiva, tá? Tem alguns países que usam salário mínimo como questão de comparação, tem alguns países que usam uma base de 30 euros por dia, 50 euros por dia. Aqui eu indico que vocês pesquisem um pouco mais sobre o país do qual vocês vão estar viajando ou para onde vocês vão estar indo para ver as normas específicas desse país, mas eu diria que de uma forma segura, se vocês tiverem, por exemplo, uma conta de 50 euros por dia na conta de vocês, tirando, óbvio, questões de hotéis que já vão estar reservados, já vão estar pagos, tal, se a gente considera só para vocês gastarem durante a viagem mesmo, com alimentação, com compras, enfim. 50 euros por dia costuma ser uma conta bacana e costuma fechar em um valor que eles geralmente aceitam para que você comprove isso. E aqui, nessa questão de conta bancária, acho que vale comentar com vocês um serviço muito legal que é o aplicativo e a conta bancária da Wise, que é uma conta internacional na qual você consegue ter aí do Brasil uma conta em euro, uma conta em dólar, enfim, contas em diversas moedas através do mundo inteiro, e você consegue ter um cartão de débito para gastar aqui na Europa. Então, tirar dinheiro às vezes aqui não é uma coisa tão fácil, e esse cartão da Wise facilita com que você consiga tirar dinheiro de caixa eletrônica em qualquer país, que você consiga pagar compras. Ele é um cartão Visa, então ele é aceito praticamente em todos os países do mundo onde você vai ter uma máquina de cartão de crédito, o seu cartão da Wise vai passar. Eu vou deixar aqui embaixo um link no qual você pode ler um pouco mais sobre a Wise, criar sua conta, pedir o seu cartão para viajar aqui para a Europa e gastar o seu dinheiro aí de uma forma mais descomplicada. Além disso, também vale mencionar que as taxas deles são bem mais baixas, então enquanto um banco aí vai te cobrar 6% de UF, mais taxa de conversão, a Wise tem taxas muito menores. Então, aqui no euro, por exemplo, convertendo o real para o euro, eu estou pagando cerca de 2% aí de taxa quando eu vou converter e trazer meu dinheiro para minha conta da Wise, que é uma taxa bem menor aí do que os cartões de crédito costumam cobrar. Beleza? Para fechar as páginas de documentação, acho que também é importante a gente mencionar que é muito legal que vocês tragam toda essa documentação, todos os comprovantes de forma impressa. Por quê? Em muitos
guichês de imigração de diversos países, é proibido que você use celular, ou então que você tire fotos ou faça qualquer outra coisa com o seu celular. Então, por via das dúvidas, se você às vezes não conseguir abrir um documento, se você não tiver internet, ou enfim, se você não tiver acesso ao seu celular naquele momento, ter os documentos impressos vai te ajudar muito nessa parte da entrevista com o agente da imigração. E agora vamos aqui então à parte que eu acho que é mais importante desse vídeo, que é o processo de imigração de fato. Eu já viajei para alguns países aqui da Europa, mas eu posso dizer que em vários deles o processo foi bem parecido. Na maioria dos países, quando você aterriza o seu voo, você desce dele, você segue andando pelo aeroporto, enfim, você vai acompanhar as pessoas que estão saindo do seu voo e geralmente tem agentes do aeroporto ou de imigração que ficam nos corredores te ajudando, te guiando para garantir que você vá pelo caminho certo. E geralmente, antes mesmo de você sair no aeroporto ou sair para fora onde você vai ter as lojas, enfim, áreas de desembarque e tudo mais, você vai passar pela imigração automaticamente. Geralmente é um caminho meio que fixo que você vai ter que seguir e inevitavelmente você vai acabar caindo nas filas de imigração. Então não fica preocupado com essa questão de eu não vou conseguir achar e como é que eu vou chegar na imigração. Naturalmente, quando você descer do avião e seguir o fluxo do aeroporto, você vai acabar chegando nos guichês de imigração. As filas de guichê de imigração costumam ser geralmente rápidas aqui na Europa. Eu nunca passei mais do que 5 ou 10 minutos em nenhuma fila de imigração. Acho que a mais longa que eu peguei foi na Espanha, onde eu fiz uma viagem esse ano com os meus pais e a gente ficou cerca de 10 minutos na fila de imigração, mas geralmente costuma ser super rápida. Quando você chegar no guichê de imigração, você muito provavelmente vai ser atendido por um agente da Polícia Federal para aquele país onde você está chegando e é com ele que você vai fazer a sua entrevista e é para ele que você vai informar tudo que ele for te perguntar. Falando um pouco sobre as perguntas nas imigrações de cada país. De todas as viagens que eu fiz, eu já entrei por países como Itália, Alemanha, Espanha, Reino Unido, enfim, vários países. O processo de imigração foi bem parecido, tá? No meu caso, eles nunca fizeram nenhuma pergunta muito mirabolosa, assim. As perguntas mais comuns que eles me fizeram, geralmente eram de onde eu estava vindo, então qual era o meu país de origem, nesse caso o Brasil, qual era o meu destino final, então se eu ia ficar, por exemplo, naquele país onde eu estava fazendo a imigração, ou se eu ia seguir para um outro país. Por exemplo, se você está indo para a Suíça e a sua conexão é na Alemanha. Então é importante notar que a gente faz a imigração sempre no primeiro país que a gente entra na União Europeia. Então se você, por exemplo, está indo com destino final para a Suíça e a sua primeira conexão na Europa é na Alemanha, vai ser na Alemanha que você vai fazer a sua imigração de fato. Então é sempre no primeiro país que você entra na União Europeia durante a sua viagem, independente se o seu destino final for algum outro país, tá? Então ele vai te perguntar para onde você está indo e ele também geralmente te pergunta quanto tempo você vai ficar e qual que é o propósito da sua viagem. Então, se você vai ficar uma semana, 2 semanas, 1 mês, para eles geralmente é algo mais indiferente. E se a sua viagem é a turismo, ou a estudo, a trabalho, isso é importante porque se você estiver indo, por exemplo, para estudo e para trabalho, em todos os países, ou pelo menos na maioria deles, você precisa de um visto específico para isso e aí você vai precisar mostrar as documentações desse visto. Mas se você estiver indo só como turista, basta dizer que você está indo como turista e eles geralmente vão te deixar entrar de forma super tranquila. Eu nunca tive nenhuma pergunta sendo feita, eu já viajei para mais de 5, 6, 7 países aqui na Europa e em nenhuma dessas situações eles me fizeram perguntas adicionais além dessas. Mas eu já vi relatos de muitas pessoas nas quais eles de fato sim perguntavam mais informações. E aí aqui acho que vale fazer um parênteses e dizer que responda para o agente de imigração aquilo que ele estiver te perguntando. Então tente ficar o mais calmo possível e não despeje uma caçambada, um caminhão de informações em cima do agente, falando porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para tal lugar, blá, 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 blá. Responda as perguntas que ele te fizer. Então se ele te perguntar quanto tempo você vai ficar, responda quanto tempo você vai ficar. Se ele te perguntar aonde você vai ficar, dê para ele o comprovante do seu Airbnb, do seu hotel, que você já vai ter impresso na sua pastinha. Enfim, após passar pela entrevista, então o agente de imigração vai carimbar o seu passaporte com a data e o aeroporto no qual você entrou. Você vai seguir normalmente o fluxo do aeroporto e você vai provavelmente cair na área de desembarque, onde você vai pegar suas malas, enfim, e sair de fato para o aeroporto, para a cidade na qual você precisa sair.
Um último ponto que eu acho que é muito importante mencionar em todo esse processo é: todos os agentes de imigração, independente do país da Europa que você for viajar, vão saber falar inglês. Alguns vão ter um inglês um pouco melhor, outros vão ter um inglês um pouco pior, mas de qualquer forma, se você souber arranhar um básico de inglês, de falar, entender pelo menos de onde você veio, para onde você está indo, ou falar qual o motivo da sua viagem, quanto tempo você vai estar ficando, já vai ser ótimo para eles. Aí você me fala, putz, que não fala inglês, não fala o idioma do país, o que eu faço? Eu só falo português agora, meu Deus, eu vou estar perdido. Não, fica super calmo. Uma coisa que você pode fazer é, vai no Google Tradutor, monta um roteirinho em português para inglês, falando: oi, meu nome é fulano, eu venho do Brasil, estou indo para tal país e vou ficar tantos dias com o objetivo de turismo. Não falo inglês, mas aqui estão alguns documentos caso você precise deles. E aí entrega isso para o agente de imigração, ou então aprende a ler aquilo para falar para o agente de imigração. A gente tem, acho que, vários recursos hoje em dia para ajudar um pouco com a gente com isso. Mas de qualquer forma, fica super tranquilo, tenho certeza que o processo vai dar super certo. Então vai sem medo, aproveita a sua viagem, aproveita a Europa e seja feliz. Bom, acho que para o vídeo de hoje era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Entra nas minhas redes sociais, me segue, manda uma mensagem para mim, eu vou ficar feliz em ajudar e responder vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com a sua família, com o seu amigo que está indo viajar para a Europa junto com você, ou que tem uma viagem para a Europa planejada. E é isso, pessoal. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau!